Olá, meus queridos do oitavo ano, que saudade de vocês! Espero que estejam bem, que tenham descansado no final de semana, estejam com as forças renovadas para retomar as aulas. E hoje nós vamos fazer uma revisão. Eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 90, para que nós pudéssemos conferir o exercício da aula anterior, para tirar, quem sabe, alguma dúvida que ficou aí. Mas eu quero dizer que quando vocês tiverem dúvidas sobre as atividades, podem entrar em contato, que eu estou disponível para ajudá-los, ok? A nossa atividade ela é sobre vozes do verbo. Existem a voz ativa, passiva e reflexiva. Quando que eu tenho a voz ativa? Quando o meu sujeito da oração ele é agente, ou seja, ele pratica a ação. Então, por exemplo, ontem andei de bicicleta. Eu sou o sujeito da oração, pratiquei uma ação, andei de bicicleta, então sou o sujeito agente. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente. Ele não mais pratica a ação, ele recebe a ação. Então, as crianças foram vistas no parque por mim. Então, nesse caso aí, o nosso sujeito ele é o quê? Paciente, ok? Na voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo que ele é agente, ele é paciente. Se eu disser assim, as pessoas abraçaram-se na praça. Ao mesmo tempo que foi praticada a ação de abraçar, também se recebeu a ação. Elas foram abraçadas, elas abraçaram e elas foram abraçadas. Então, voz reflexiva. Confira comigo o que nós temos na página 90 como correção, tá bom? É a correção da atividade anterior para que nós possamos entrar na atividade de hoje. Agora releia o título e o subtítulo de uma notícia. Aí tem assim, empresas são multadas por perturbarem clientes com telemarketing. Primeira pergunta, se as empresas elas são multadas, elas praticaram ou elas receberam a ação? É bom a gente pensar sobre isso. Letra A. No título da notícia, quem é o sujeito da ação? Empresas são multadas? Aí você vai dizer qual é o sujeito. Será que são multadas ou que foram as empresas? Então aí seria, no caso, empresas, ok? Letra B. Ainda no título, o sujeito é o agente da ação de multar ou sofre a ação de ser multada? Empresa aí, a empresa está praticando a ação de multar ou está recebendo a ação? Essa é bem simples, né? Letra C. Quanto à morfologia, qual é a diferença básica entre a locução são multadas e a forma verbal ligaram? Vejam, o verbo ligar aí, ele está flexionado no pretérito, ligaram, certo? No caso da locução são multadas, eu tenho aí o verbo ser, que é um verbo auxiliar, mais um outro verbo no particípio, que aí deveria ser essa sua resposta. O verbo ligar está flexionado aí, ligaram, no pretérito, ok? Apenas isso. Mas a locução eu tenho um verbo ser, mais um verbo no particípio que está no presente, que aí eu tenho são multadas. Letra D. No subtítulo da notícia, quem é o sujeito da forma verbal ligaram? Porque aí nós temos outra frase abaixo dessa, empresas são multadas. Nós temos bancos e empresas de telefonia ligaram para clientes inscritos no cadastro de bloqueio. Quando eu digo ligaram, eu estou me referindo a quem, de acordo com essa frase que nós temos aí. Letra F. Imagine o título do texto da seguinte forma: empresas prejudicaram-se ligando para clientes que pediram bloqueio. Nessa construção, o sujeito da forma verbal destacada é agente da ação ou é paciente? Ele praticou a ação ou ele sofreu a ação? Aí você vai precisar explicar isso, ok? Segundo quesito, nós temos voz ativa, passiva e reflexiva. Aí tá explicando, realiza a ação, sofre a ação, realiza e sofre a ação. Aí você vai ter que pegar lá de cima, na notícia, no título e no subtítulo, e vai escrever essas partes aqui dentro dessa tabela. Por exemplo, quem é que realiza a ação? Bancos e empresas de telefonia. O que é que eles fizeram? Ligaram para clientes inscritos em cadastro de bloqueio. Quem é que sofre a ação? As empresas que foram o quê?
multadas. E quem é que pratica e ao mesmo tempo sofre a ação, exemplo da voz reflexiva? As empresas. Por quê? Nós temos uma frase que diz assim: empresas prejudicaram-se, certo? Então elas praticaram uma ação que essa ação teve um retorno. Então aí eu tenho um exemplo da voz reflexiva. Terceiro quesito, página 91. Com base no exemplo, transponha para a voz passiva as orações na voz ativa. E logo acima nós temos um exemplo. O Procon de São Paulo multou bancos e telefônicas. Aí na transposição da voz ativa para a passiva, veja, ao invés de ter o Procon multou bancos e telefônicas, nós temos bancos e telefônicas foram multadas pelo Procon. Então há uma inversão na ordem da oração, ok? Então eu tenho letra A, 1,8 milhão de telefones foram cadastrados por consumidores. Se vai precisar haver uma inversão, então a resposta ela não vai iniciar com 1,8 milhão, não é isso? Então vai ser consumidores cadastraram 1,8 milhão de telefones. Letra B, a lei proíbe os serviços de telemarketing contratarem consumidores inscritos no cadastro, contatarem consumidores inscritos no cadastro de bloqueio. Então, a resposta não vai iniciar com a lei proíbe os serviços. Vai iniciar o quê? Os serviços de telemarketing são proibidos pela lei de fazer o quê? Contatar consumidores inscritos no cadastro do bloqueio. Letra C. As empresas receberam os autos de infração. Os autos de infração foram recebidos pelas empresas. Entenderam aí como que vocês deveriam ter respondido? Pronto, vamos para a nossa atividade do dia. Na página 92 e 93 são as atividades que vocês vão precisar responder, ok? Então prestem atenção nas explicações para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Vamos lá. Agora observe os exemplos e responda as questões. Nós temos assim. Primeiro, Procon multa empresas. Depois, empresas são multadas pelo Procon. Terceiro, multam-se empresas. Percebam que na primeira frase, o Procon está praticando uma ação, está multando as empresas, certo? Na segunda, as empresas são multadas pelo Procon. E na terceira, multam-se empresas. Letra A. Em que voz se encontra o verbo no exemplo 1? Aí você vai lá na frase 1. Procon multa empresas. Esse verbo está na voz ativa, passiva ou reflexiva? Se praticou uma ação, sofreu uma ação ou praticou e recebeu ou sofreu a ação ao mesmo tempo? Aí você vai explicar por quê. B. Em que voz se encontra o verbo no exemplo 2? Quando diz empresas são multadas pelo Procon. Está na voz ativa, passiva ou reflexiva? Aí você vai dizer por quê. C. Na oração 3, o sujeito é paciente ou agente? Quando eu digo multam-se as empresas, aí você vai dizer se é agente ou paciente e vai explicar, certo? Ou também pode ser outra coisa. Letra D. Por que a voz do verbo no exemplo 3 não pode ser reflexiva? Explique. Aí você vai ver, quando diz multam-se empresas, será que está apenas praticando a ação ou se está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo? Aí você vai analisar a frase e vai tentar responder, tá? Página 93, para a gente concluir, nós temos assim, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Aqui também vocês viram esse conceito no slide, mas a gente vai fazer a leitura do tópico que tem no nosso livro, tá? E vamos analisar os exemplos. A voz passiva analítica, quando é que eu tenho a voz passiva analítica? Ela é formada por um verbo auxiliar, certo? O verbo auxiliar é aquele verbo que não é significativo, ele está ali para ajudar dentro do contexto. E aí, que verbos auxiliares são esses? Normalmente é utilizado o verbo ser, ok? Mas um verbo no particípio. Então, por exemplo, empresas são multadas pelo Procon. Aí eu tenho são, que é o verbo auxiliar, e eu tenho a palavra multadas, que aí eu teria o verbo multar, mas nesse caso aí está no particípio, ok? Que é essa terminaçãozinha que a gente pode perceber nessa palavra.
Voz passiva sintética, ou eu também posso chamar de voz passiva pronominal, é quando eu tenho um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo é um verbo que necessita de complemento, ok? O verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo, então ele não vai precisar de complemento. E aí ele vem acompanhado do pronome passivador, da partícula se. Então, por exemplo, mudam-se empresas. Eu tenho um verbo transitivo, ele precisa de um complemento, e aí, seguido desse verbo, eu tenho a partícula se. O verbo na voz passiva sempre concorda com o sujeito paciente. Vejam, a empresa é mutada, muta-se a empresa. Depois eu tenho as empresas são mutadas. Se aí são empresas, então não vai ser muta-se as empresas, vai ser o quê? Mutam-se as empresas. E aí nós vamos concluir respondendo o quinto quesito. Transforme as construções de passiva analítica para passiva sintética. Então, vamos para um exemplo, ok? Letra A. Os serviços de telemarketing são proibidos de contatar consumidores inscritos no cadastro de bloqueio. Como ficaria aí? Proíbem-se os serviços de telemarketing de contatar com consumidores inscritos no cadastro de bloqueio. Então, você vai tentar responder fazendo essa troca na letra B, C, D e E, certo? Desde 2019, 371 empresas foram autuadas, isso na letra C. Então, ficaria como? Desde 2009, autuaram-se, aí você vai colocar a quantidade das empresas. Tente fazer, gente. Não deixem de focar na atividade. As dúvidas que você tiver, pode mandar mensagem, que eu estou disponível para ajudar. Eu só peço assim, oriente que vocês não deixem de fazer, porque isso vai ser muito importante dentro desse processo, ok? Senão você vai perder o foco, depois vai ser complicado retomar. E aí nós estamos juntos, embora fisicamente distantes, mas nós estamos juntos virtualmente para que possamos um auxiliar o outro, ok? No final da página 93 nós temos: o uso da voz ativa ou passiva depende do destaque de que se pretende dar quem realizou o fato, voz ativa, ou do fato ocorrido, voz passiva. No caso da notícia analisada, o destaque está nas empresas que foram o quê? Mutadas, que é o sujeito paciente, não no PROCON, que é o agente da passiva. Por isso, a maior parte das construções está na voz passiva. Pegue o seu marca-texto, destaque os pontos importantes desses conceitos, essas partes que nós temos conceituando, como normalmente nós fazemos nas nossas aulas, porque é importante também quando você destaca esses pontos importantes, e quando você for revisar, você vai ter tudo de forma esquematizada, ok? Um abraço, meus queridos, que o Senhor nos abençoe nesses dias, né? Que nos ajude para que a gente possa estar junto o mais rápido possível. Se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho para você saber quando forem postadas novas aulas. E lembrem-se sempre que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, ok? Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.